Fala galera, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Lucas mais uma vez na área para gravar mais um desafio para vocês e mais um vídeo também para vocês aqui no canal. Então lembrando, se inscreve no meu canal, deixa o seu like, comenta com todo mundo, compartilha aí com todo mundo também e ativa o sininho para você não perder nada daqui do canal. Hoje eu vim gravar mais um vídeo. Se você quer saber qual é o vídeo que eu vou gravar hoje, então espera só mais um pouquinho e vem comigo e não sai daí. É isso aí. Eu já voltei galera. Voltei e vou falar pra você qual é o vídeo de hoje. O vídeo de hoje que eu vou gravar hoje é curiosidades. E hoje as curiosidades são bem legais e você vai gostar, eu tenho certeza. Primeira curiosidade que eu tenho para falar para vocês hoje é a curiosidade. Vocês lembram das Torres Gêmeas? Quem lembra das Torres Gêmeas? Do atentado que teve lá e tal. Então, é uma curiosidade das Torres Gêmeas que eu tenho para falar para vocês. É que muita gente não sabe, pensa que as Torres Gêmeas ela tinha a mesma altura. E eu vou falar para você que não. As Torres Gêmeas ela não tinha a mesma altura. E eu vou dizer agora para você, as Torres Gêmeas, ela era o segundo e o terceiro arranha-céu mais alto do mundo, galera. Era o segundo e o terceiro arranha-céu mais alto do mundo. E então vamos lá. Qual era a altura das Torres Gêmeas? Uma das torres dele do lado norte, ela tinha 417 metros. A torre norte tinha 417 metros. E a torre sul, ela tinha 415 metros. Era o segundo e o terceiro arranha-céu mais alto do mundo. Então, a torre norte tinha 417 e a torre sul 415 metros. Era um dos prédios mais altos aí do mundo, o segundo e o terceiro mais alto do mundo. Segunda curiosidade que eu tenho para vocês para falar, vocês conhecem o pico mais alto localizado no Brasil? Não? Eu te falo qual é o segundo pico mais alto aqui no Brasil. O mais alto é o Pico da Neblina. Ele é localizado no norte do estado do Amazonas. Ele fica lá no estado do Amazonas. E segundo o IBGE, sabe por que ele é chamado de Pico da Neblina? Não sabe? É porque segundo o IBGE falou que esse pico, a maior parte do tempo, ele fica coberto pela neblina. Ah, e tem mais uma coisa. Sabe quantos metros tem o Pico da Neblina? Eu tô com a colinha aqui. Ele tem 2.994 metros de altura, o Pico da Neblina. Segundo o IBGE, Pico da Neblina, porque a maior parte do tempo ele fica coberto pela neblina. Terceira curiosidade que eu tenho para vocês é para falar sobre uma escadaria. Você conhece a escadaria mais longa que existe? Uma das mais longas, a mais longa do mundo. Ela fica localizada na Suíça, galera. Ela tem aqui, então deixa eu pegar a cola aqui. Ela tem, sabe quantos degraus? 11.674 degraus. Ela fica na Suíça, do lado da montanha Nissen, lá na Suíça. É isso aí. São 5 curiosidades que eu tenho para falar. Já falei 3. Agora uma bem fácil, que é aí quem conhece sabe, mas uma bem facinha para vocês. Quem inventou a lâmpada elétrica? Você sabe quem foi o inventor da lâmpada? Lâmpada elétrica, essa que a gente conhece. O nome dele é Thomas Edison, né? E eu tenho aqui o ano que ele nasceu e o ano que ele faleceu. Thomas Edison, ele nasceu no ano de 1847, galera, e morreu no ano de 1931. Então, o inventor da lâmpada é Thomas Edison. Então, isso cai muito em provas que você vai fazer em algum lugar. Que eu já vi, eu fui fazer prova aí num lugar de uma empresa e caiu essa pergunta: quem era o inventor
da lâmpada elétrica. E até quando eu fui fazer a prova eu não sabia. Fiquei sabendo acho que 2 anos atrás aí que eu fiquei sabendo. Desculpa porque eu tô com um pouco de soluço, tá, galera? Então ignorem aí se falhar um pouquinho no vídeo. Agora uma pergunta para vocês evangélicos. Todo mundo sabe que no canal que eu sou evangélico, né? Então todo mundo sabe, tem que ter uma pergunta evangélica. Mas é uma pergunta muito fácil. Você sabe quantos filhos Abraão teve com Sara? Não? Eu te digo. Abraão e Sara teve apenas um filho, conhecido como Isaac. E mais uma coisinha. Você sabe quantos anos Abraão tinha quando Isaac nasceu? Não sabe? Também te informo. Abraão tinha 100 anos quando Isaac morreu. Abraão viveu muitos anos também, não quanto Matusalém, que foi o cara que mais viveu no mundo, mas ele já tinha 100 anos quando Isaac nasceu. Abraão já tinha 100 anos. Se eu não me engano, parece que Sara tinha entre 94 e 95 anos quando Isaac nasceu. Então eles já eram bem idosos quando Isaac nasceu, né? É isso. Galera, hoje foi um vídeo bem curtinho pra vocês, um vídeo legal, muito legal. Ó, pede pra todo mundo se inscrever no meu canal, que tá muito legal. Eu tô muito feliz com todas as pessoas que estão assistindo meu vídeo, que tá dando visualização, que tá comentando, velho. Quero pedir de coração pra vocês mesmo, aqui que tá assistindo meu canal. Se inscreve lá no meu canal, velho. Comenta lá com todo mundo, comenta. Deixa o que você quer ver aqui no canal, o que você gosta de ver aqui no canal. Deixa aí a parte que você mais gostou do vídeo. E é isso, cara. É um pedido que eu faço pra vocês aí, pra vocês comentar, compartilhar, se inscrever no meu canal. Vamos fazer esse canal crescer. Vamos colocar esse canal pra subir aí, porque é muito legal. Era um sonho que eu tinha, como eu já falei em outros vídeos. Mas então se inscreve no meu canal, deixa o seu like aí, comenta com todo mundo, compartilha, manda pra todo mundo aí, pede pra todo mundo se inscrever no canal. E é isso, galera. O que eu gosto muito é de fazer vídeo pra vocês. Dá um trabalho, eu sei que é trabalhoso pra gravar, tem que pesquisar, tem que ir atrás de algumas ideias de vídeo, mas é isso. Segundo vídeo, hoje é quarta-feira, é o segundo vídeo da semana. Pode ser que eu grave um vídeo hoje ainda para postar amanhã. Pode ser que eu grave um vídeo hoje ainda para postar amanhã. Pode ser ou um vídeo de mensagem, ou pode ser alguma tag que eu faça. Não sei ainda o que eu vou fazer, mas é isso, galera. E se você gostou, deixa o seu like, comenta, compartilha e vamos junto, vamos pra cima. Que Deus abençoe você, que você tenha um ótimo dia hoje. E é isso aí, galera. Muito obrigado, um beijo pra vocês no seu coração. Que Deus abençoe você. Falou, valeu, obrigado, tchau, falou.